O ser humano sempre utilizou os recursos naturais para o desenvolvimento da tecnologia e da economia e, com isso, garantir uma melhor qualidade de vida. Mas será que a exploração dos recursos naturais, somado à geração de desenvolvimento econômico e tecnológico, é igual à qualidade de vida? Mulher, meio ambiente, tecnologia e saúde é o assunto do Roda de Mulheres que está começando. Vem para a roda com a gente. Seja bem-vinda à Roda de Mulheres. A sua audiência é muito importante para nós, portanto, entre aqui na roda com a gente. Tudo bom, Camila? Tudo bem, Lana. Sejam bem-vindos à Roda de Mulheres em mais uma edição, com mais um tema importante. E agora, recebendo aqui, estando aqui na roda com a gente, a professora Helena Serra Azul Monteiro, professora titular do curso de Medicina da UFC, doutora em Medicina pela Unicamp, Dava para falar o currículo dela lá, a gente ia passar a noite todinha aqui falando do currículo, Tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Muito boa noite, E eu queria agradecer o convite, E cumprimentar a Lana e a Camila por essa oportunidade de a gente estar aqui discutindo nesse momento. A gente que agradece muito a sua presença. Eu queria aliás, eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta, porque essa inter-relação entre população e meio ambiente tem muito a ver com a questão da nossa saúde também, porque ela influencia. Como é que esse trabalho de pesquisa seu dentro da faculdade? Olha, a gente tem um grupo de pesquisa que trabalha a questão da biodiversidade, e de produtos naturais com a biodiversidade. Nós temos trabalhos, inclusive, com animais da fauna, da caatinga e de vários outros tipos de venenos, toxinas, venenos de serpente. E a gente sabe que é muito importante, porque isso é riquíssima a nossa biodiversidade. Então, nesse aspecto, a gente tem esse grupo, é um grupo que tem se constituído desde 2000, com estudantes de graduação, de pós-graduação, com muita gente que já terminou mestrado, doutorado, hoje vários professores em várias universidades, aqui no Ceará e no Nordeste, em outros locais. Daí a importância dessa preservação do nosso meio ambiente. Exatamente. Porque é dele que nós retiramos essas propriedades para que a gente possa ter mais saúde. E as políticas públicas são muito importantes aí, Olha, realmente, políticas públicas, tanto na saúde como na área de ciência e tecnologia. Porque a saúde ela é essencial, faz parte inclusive da questão dos direitos humanos. No nosso país ela é fundamental e nós temos que lutar por um desenvolvimento de uma farmacologia. Eu sou professora de farmacologia, que é o estudo de medicamentos, a perspectivas da gente ter uma indústria farmacêutica nacional. Isso tem a ver com a autonomia do país. Tem a ver com a segurança nacional. Por exemplo, na época da Guerra das Malvinas, que foi exatamente a guerra da Inglaterra em relação à Argentina, foi um problema seríssimo a questão dos medicamentos. Porque o que a gente chama, os medicamentos, nós temos os princípios, o princípio básico do medicamento, que muitas vezes ele é feito fora do país. E se você não desenvolve a ciência e a tecnologia, você tem que importar esse material. E na época houve um bloqueio em relação à Argentina, foi uma situação muito difícil. E eu lembro que até o Brasil repassou matéria-prima dos medicamentos, porque você já imaginou a população ficar sem possibilidade do acesso ao medicamento? Isso quando a gente fala, por exemplo, de uma forma geral, por exemplo, a questão dos genéricos, mas não só genérico, porque o genérico ele acaba sendo uma certa cópia, mas é importante que a gente tenha. Mas a descoberta de fármacos novos, de medicamentos novos que a gente diz que tenha a nossa cara, a nossa característica, que sejam medicamentos
genuinamente nacionais. Mas em que pé a gente está nessas pesquisas? A gente tem esses medicamentos? Olha, porque insumos a gente tem, né? O que é que nós temos? Hoje, nós temos assim um grande desenvolvimento na área científica com a publicação muito grande de artigos científicos. Mas a gente ainda não tem do ponto de vista das patentes. Então, falta? Isso nós temos falta. O que é necessário para você ter uma patente assim? Qual Olha, é todo um processo. Primeiro você tem que, normalmente, por exemplo, se é feito na universidade, a universidade, ela, junto com o pesquisador, ela que detém aquela patente. E é importante que seja isso. Mas para isso você tem que ter investimento, tem que ter desde o grupo do direito, né, para orientar o pesquisador, até o investimento. Porque o lançamento de um medicamento no mercado, ele leva anos, Existe décadas. toda uma burocracia. Por exemplo, você descobre hoje um medicamento para a cura do câncer, por exemplo. Para você colocar isso no mercado, leva anos. Exatamente por causa dessa questão burocrática. E tem as várias fases, tem a questão ética também, né, que você tem que ter muito cuidado com a parte ética. E aí, por exemplo, na nossa área que nós trabalhamos, com o acesso, por exemplo, o que é hoje, desde 2015 se vem trabalhando um pouco de regulamentar o acesso ao patrimônio genético. Por exemplo, essa semana mesmo a gente estava tentando, inclusive, regulamentar isso, porque existe hoje todo um sistema no Brasil e é correto, porque nós não podemos pegar o nosso patrimônio genético, né, da fauna, da flora, e deixar que não seja registrado. Então isso é importante para o pesquisador, é importante para o país. Inclusive já perdemos alguns, né? Mas aí você pode entrar internacionalmente e questionar. Então nesse aspecto hoje, na publicação científica, nós melhoramos muito. Mas se a gente avalia esses 3 últimos anos, está havendo assim uma redução muito drástica na questão do financiamento, e isso é muito preocupante, porque cérebros nós temos, né? Nós temos, e principalmente onde é que está essas grandes pesquisas no Brasil, uma característica do nosso desenvolvimento, são nas universidades públicas. Aqui no Ceará, especificamente, como é que está esse trabalho de pesquisa? Olha, a Universidade Federal do Ceará hoje está muito bem colocada. Ela hoje está nos rankings das melhores universidades do Brasil no desenvolvimento científico e tecnológico. Porque qual é a diferença quando você fala o I tecnológico? É exatamente esse passo, né? Que é a questão das patentes, da geração de um novo produto. Esse passo ele é difícil e a universidade sozinha não tem como, ela tem que ter também a parte tecnológica, o desenvolvimento tecnológico tem que existir. Então, você vê que o Estado do Ceará tem produzido, tem investido na questão, por exemplo, a CECITES tem investido na parte do parque tecnológico, a Fiocruz está se instalando aqui, a UFC tem todo um projeto grande, tem várias pós-graduação colocado nos chamados níveis de excelência, que é o nível de excelência, ele vem em 5, 6 e 7. A partir do 5 ele já é considerado um nível bom. O 6 já é de excelência e o 7 é uma excelência internacional. Então nós já temos muito isso. E, por exemplo, o nosso grupo, né, e aí a questão que eu acho que é interessante a gente falar, o nosso grupo ele vem se estabelecendo desde 2000. Nós temos um grupo de pesquisa que é registrado no CNPq, registrado pela UFC. Eu coordeno esse grupo, nós já formamos uma quantidade muito grande de pessoas que para isso a gente tem esse acesso aos produtos naturais. Para quê? Para que a gente possa estudar e a partir daí a gente possa pensar no desenvolvimento científico e tecnológico. A nossa área, que a gente chama de toxinologia, é um pouco diferente da toxicologia. A gente estuda também a parte de toxicologia, que é o que é a toxicologia? São os efeitos tóxicos, né? Mas a gente estuda a toxinologia, que é exatamente esses produtos oriundos da natureza. Por exemplo? Por de venenos, toxinas,
animais. Você falou, inclusive, de um peixe que Tem, ele tem um peixe, a gente estava... Qual é o né? nome dele? É o A gente tem o nome popular niquim. Niquim. O niquim, e é muito interessante, esse termo é um termo indígena, que niquim é peixe feio, né? Porque ele parece um bagre, e ele tem uma espícula, né? Que é um ferrão para cima, que isso causa muito acidente. Mas não é letal. Ele pode se tornar, Para o porque ser ele humano, pode gente. levar a necrose, por exemplo, no pé. Né? Então, por exemplo, pescador, nós fizemos uma pesquisa nessa área e levantamos. Ele existe na costa do Nordeste, tem aqui no Ceará, nós levantamos o peixe, fizemos um Qual região estudo. aqui do Ceará? Nós fizemos um estudo junto com o apoio do pessoal do Butantan, que é um dos maiores centros do Brasil e do mundo nesse estudo. E a professora de lá isolou, viu, estudou, mandou para a gente as substâncias, porque outra coisa, na pesquisa, você só faz pesquisa se você tiver colaboração. É um trabalho E bem a presença conjunto. das mulheres também é bem marcante na ciência, né? Dentro das áreas de pesquisa. No seu campo, por exemplo, que é da farmacologia, também tem muita mulher, né? Tem. Porém, sempre ali numa situação mais de invisibilidade, né? Olha, eu até acredito que hoje não mais, assim, mas é aquela questão. A mulher na pesquisa, ela é muito importante, o próprio CNPq coloca isso. Mas é assim, eu acho que a gente, além de você entrar na questão da pesquisa como um todo, você tem que lutar pelo seu espaço também, né? Então, esses dois movimentos têm que ser feitos. Não é a luta entre o pesquisador e a pesquisadora, não é isso, né? Mas você, enquanto mulher, na mesma... Que é uma luta em todos os setores, não é só na ciência. espaço. Essa luta do pelo espaço. espaço é em todos os campos. Quando você pega do ponto de vista do Brasil, as pesquisadoras mulheres e os grupos coordenados por mulheres ainda são menores do que os de homens. Agora, como você falou, na farmacologia tem muita mulher pesquisadora, muitas que são ligadas à nossa pós-graduação e que desenvolvem, são pesquisadoras, como a gente disse, porque tem a pesquisadora nível 1 e o nível 2. O nível 1 é o patamar maior e tem várias subdivisões. Então, a gente já conseguiu esse espaço, né? Entendi. Bom, muito importante mesmo. Nós terminamos esse bloco agradecendo a sua presença, foi muito importante essa nossa conversa, entendeu? Espero que venha outras vezes aqui conversar com a gente. Nós, assim, aqui agradecemos nesse momento. O meu grupo de pesquisa está todo sabendo que eu estava aqui, e depois a gente já saber... temos audiência. Audiência boa. Saber, inclusive... Um abraço aí, mandando um abraço aí. Um abraço para o pessoal do grupo pesquisa. Eles vão estar todos atentos e assistindo, e a gente tem um espaço muito bom, com a convivência muito boa. Olá, estamos de volta com Roda de Mulheres e agora recebendo mais uma convidada aqui para continuar um novo assunto, na verdade uma extensão, né, Lana? Uma sequência do que a gente estava conversando sequência, no exatamente. bloco anterior. E agora estamos recebendo a professora Rosane Valente Marins, que é química, doutora em geociência e coordenadora do curso de oceanografia da UFC. Seja bem-vinda, professora Rosane. Muito obrigada, Camila, Lana, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês no Roda de Mulheres. Nós é que agradecemos. A gente vai dar uma sequência do que a gente estava falando outro, sobre essa importância da mulher dentro da pesquisa. E eu sei que você tem um trabalho direcionado a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse trabalho ele tem muita importância, principalmente no Brasil, onde cerca de 40% das mulheres são responsáveis por famílias. Né? E o investimento em ciência e tecnologia, desde 1979, ele é apontado por ganhadores do Prêmio Nobel de Economia daquele ano como importante para o desenvolvimento de um país, ou seja, não é um gasto, é um investimento. Então, num país onde as mulheres são tão responsáveis pela economia familiar, é importante que elas tenham uma assistência especial para se formarem e educarem na área de ciência e tecnologia.
Dentro da sua pesquisa também pode-se notar que, por exemplo, não é o número de mulheres dentro da pesquisa que é pequeno, os postos que elas atingem ali dentro, né, ocupam ali dentro. Quando a gente olha na questão da pesquisa, as mulheres, por exemplo, na minha área de oceanografia, né, que já é uma área mais das exatas, elas entram hoje em maior número do que os homens na universidade. Isso se deve aos programas ProIFES, ProUni, né, que democratizaram. Daí a importância das políticas públicas, de um governo que priorize isso e que priorize, né, a entrada e a entrada democratizada na universidade. Então, a partir do instante que essa entrada ficou mais democrática, as mulheres passaram a entrar em maior número para as universidades, refletindo o nosso percentual, porque nós somos mais de 50% da população brasileira, né? E essa semana passada saiu os dados do INEP. Na verdade, hoje nós já superamos esse percentual. Hoje as matrículas em universidade do percentual de mulheres é de 70%. Né? Infelizmente, 60% desse percentual ainda está nas universidades particulares, nas instituições particulares. Né? E por que eu digo isso? Porque a pesquisa brasileira está fortemente centrada nas universidades públicas. Mais de 80% da pesquisa nacional é feita nas universidades públicas. Então, a gente está deixando de atingir esse público, né, que está em universidades particulares, institutos, né, faculdades particulares, né, que às vezes não permitem, algumas permitem, claro, naturalmente que isso não é generalizado, mas muitas delas não têm essa capacitação para receber a pesquisa e desenvolvê-la. E dentro da tua área de pesquisa, né, a gente estava falando sobre a área de medicina, né, que tratava de saúde e tal, e dentro dessa tua área de pesquisa, que envolve o meio ambiente, também está ligada à questão de saúde, né? Dentro de um macro, digamos assim, né? Isso, de uma visão porque macro. É um resultado, né, da condição ambiental, a saúde daquela população que ali vive. Então, por exemplo, a linha de trabalho da professora Helena é muito importante porque ela trabalha com produtos naturais. Então, o impacto dessas substâncias no meio ambiente é menor, porque os sistemas convivem com essas substâncias, né? Já uma substância xenobiótica, que é aquela que foi inventada pelo homem, criada pelo homem, não existia antes na natureza, o impacto da saúde, o impacto ambiental mesmo é muito mais significativo. Por exemplo, os antibióticos, Os antibióticos, né? As pílulas anticoncepcionais, né? Produtos que a gente usa para embelezamento, né? Que existem micropartículas, nanopartículas, né? Vai circular no ambiente de uma forma que atinge até regiões remotas como a Antártica. Como é que esses produtos atingem a natureza e por quanto tempo esses prejuízos eles podem continuar aí? Depende da substância, esse tempo que a gente chama tempo de residência, né, no sistema, depende da substância, né? E a facilidade deles passarem nos filtros ambientais, né, ocorre porque várias dessas substâncias são altamente solúveis em água, né, até para elas poderem ser utilizadas no nosso organismo. Então, isso faz com que elas circulem com grande facilidade pelos sistemas, né? Elas não encontram barreiras que as retêm. Então, elas vão passando e vão atravessando e vão circulando. E outras porque vão para a atmosfera. E a atmosfera não tem barreira física, né? Ela tem uma circulação global, diferenciada entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, mas sempre há alguma transferência também quando a gente fala de substâncias químicas entre os dois hemisférios. Isso acaba, então, tornando esses poluentes aquilo que a gente chama de poluente global. Concretamente, de que forma atinge a nós seres humanos? Porque no ambiente eles vão ser incorporados pelos organismos, né? E alguns são biomagnificados, né? Então, conforme vai aumentando o nível trófico, eles vão sendo concentrados, né? Então, por exemplo, a alga absorveu
tal contaminante. Vamos falar do mercúrio aqui, que eu conheço bem. Aí o organismo que come a alga incorpora. E aí ele não detoxifica, então ele concentra aquilo. Aí o outro animal que come esse peixe herbívoro vai acumulando mais e mais e mais, né? Então, por exemplo, no caso do mercúrio, né, conhecido essa biomagnificação ao longo do nível trófico e, por exemplo, nos Estados Unidos, as mulheres grávidas são recomendadas a não comerem atum, porque o atum é um peixe de alto nível trófico, né, e com teores elevados de mercúrio. E o salmão também, né? O salmão não é tanto, né? Mas o salmão é mais uma recomendação de não comê-lo cru, né? E o salmão, como ele é criado em cativeiro, aquacultura, tem a questão dos antibióticos também que são ministrados, né? Os remédios, que também tem esse efeito deles mas, por exemplo, se contaminarem e passar também. Mas existem mecanismos que estão sendo buscados para evitar isso, né? Lá no Labomar a gente tem o Instituto de Ciências do Mar, da UFC, a gente tem um grupo de pesquisa em aquacultura, que é bastante forte, reconhecido internacionalmente, e esse grupo tenta utilizar rações, né, e produtos que sejam menos intoxicantes para que esses produtos da aquacultura sejam cada vez de melhor qualidade, maior segurança alimentar. Deve ser uma preocupação global, né? Mas o que tem se feito assim, na prática para que se diminua esses efeitos na natureza? Bom, existem alguns mecanismos de banimento de substâncias químicas, né? Por exemplo, o DDT. Né? O DDT ele foi criado logo após a Segunda Grande Guerra para matar as moscas, né, que proliferaram na Europa de forma absurda por causa do número de cadáveres, né? Então, o DDT, por exemplo, ele tem cerca de 50 anos, né, como seu tempo de vida no ambiente. Então, ele é lançado e 50 anos depois ele ainda está circulando pela natureza. Meu Deus! Então, por isso ele foi banido, né? Então, existem tratados internacionais que proíbem o uso e comercialização do DDT. Infelizmente, a gente ainda vê registro deles na natureza de novos lançamentos. De novos lançamentos. Infelizmente, né? A gente tem trabalhos na literatura... mais 50 anos ainda convivendo com ainda esse vai tipo ter de aí. toxicidade. Mas hoje em dia, quando você lança um produto, né, os químicos fazem testes preliminares para ver essa questão da persistência e da toxicidez, para diminuir esses efeitos, né, e atingir o objetivo. Entretanto, existem outros que a gente começou a usar sem essa noção, como é o caso dessas nanopartículas que são usadas em produtos desodorizantes, desinfectantes, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O problema não é o elemento, é a forma que como tem aquele produtozinho do aerosol. aerosol. Aquelas partículas que a gente vê aquela névoa, né? Que são nanopartículas. Eu soube que eles criaram agora uma forma de que aquele ali não está agredindo muito o ambiente. Isso dá para confiar nisso? Aí a gente tem que ver os resultados, né? Quer dizer que é uma coisa que ainda está em teste, é isso? O plástico, né? O plástico que, por exemplo, em São Paulo já não se usa mais plástico de jeito nenhum nos supermercados, né? Aqui a gente ainda permite. Esse plástico é degradável, quer dizer, foi feito um trabalho para que ele tenha uma maior degradabilidade. Mas as partículas que resultam dessa degradabilidade acabam criando energia, né? Então eles acabam sendo atraídos por forças eletrostáticas e fazendo aglomerados. Esses aglomerados vão se juntando através das circulações, por exemplo, no oceano, e formando verdadeiras ilhas de lixo, que hoje é denominado como plastisfera, ou seja, um novo sistema que o homem criou, né, no conjunto terrestre, no sistema terrestre, que não existia antes. E são tão grandes que elas carregam animais de regiões distintas da sua origem. Fazendo assim fora os que consomem um impacto isso aí global acabam morrendo também, você perdendo espécies. Sim, além do problema de sufocamento em tartarugas, em peixes, né? Porque ao ver o plástico boiando no mar, o organismo não identifica o que é. Né? Então, há pouco tempo foi pego uma baleia juvenil que tinha cerca de 40 sacos de lixo cheios dentro do organismo. Então ela foi definhando porque a saciedade dela estava completa, né? Ela
estava com o estômago cheio, só que de alimento que não a nutria. Então ela morreu por desnutrição, por estar cheia de rejeito de lixo. É uma tristeza isso. Isso é importante, essa conversa, até para que as pessoas, e aliás, as campanhas para que as pessoas compreendam que nós todos somos responsáveis pelo nosso ambiente. Né? Então lembre, quando for no supermercado, leve a sua sacola retornável, né? Leve uma caixa, leve qualquer coisa, porque mesmo o material que foi feito biodegradável, ou seja, ele não, teoricamente não agride tanto, ele também tem um impacto, né? E várias cidades estão tomando iniciativas bem positivas nesse sentido. Canudo, no Rio de Janeiro, está banido. Que bom. Professora, eu gostaria que a gente, para encerrar, você pudesse dar uma palavrinha final. Eu acho muito importante a gente ter esses espaços onde a mulher que faz pesquisa seja apresentada, porque essa é uma das estratégias de a gente aumentar o interesse das nossas jovens, né, por pesquisa. Nessa eleição, a gente teve uma candidata, né, em São Paulo, que é uma menina de origem muito humilde. O pai dela era cobrador, a mãe bordadeira. Ela ganhou uma bolsa de estudo, participou de Olimpíadas de Matemática de forma tão exuberante que foi chamada por 6 universidades americanas para cursar. Ela foi para Harvard, virou astrofísica e agora ela veio tentar ajudar o país a melhorar e foi eleita pelo estado de São Paulo aí. E a gente espera que ela tenha sucesso e faça uma boa carreira, né, mostrando que uma jovem de 24 anos pode mudar o mundo, sim. Com certeza. Eu vi uma fala dela maravilhosa, entendeu? A Tabata. Exatamente. Isso. Obrigada, professora. Obrigada a você pela sua companhia e nos acompanhe nas redes sociais, mande sua mensagem, sua sugestão e venha fazer parte da roda com a gente também, né, Com Lana? certeza. Na próxima semana a gente está de volta. Até lá. Tchau. Tchau.